Bom dia, pessoal. Então, para aqueles que ainda não viram nenhum vídeo meu, eu vou me apresentar de novo, né? Meu nome é Márcia, eu sou enfermeira, pós-graduada em saúde mental, e eu tenho trazido para vocês, assim, alguns assuntos sobre o tema. A gente falou em 2 vídeos sobre depressão, porque, como eu falei, é um assunto muito amplo e não dava para a gente falar no vídeo só. E nem dá para falar em 2, né? Mas eu trouxe os tópicos mais importantes para a gente poder tá colocando em pauta para as pessoas que realmente precisam, né? Tanto as que têm as que têm o transtorno, como as que não têm, para poder ajudar aquelas que têm, né? Porque às vezes você conhece pessoas que têm, pessoas até da sua própria família, e você não sabe como agir. Hoje eu vou falar para vocês sobre um outro assunto que está assim crescendo absurdamente, que é o transtorno de ansiedade. Existem vários transtornos de ansiedade. Tem gente que tem transtorno de ansiedade do pânico, transtorno de ansiedade de agorafobia, transtorno de ansiedade de fobias específicas, de ansiedade social, de fobia social, transtorno de ansiedade de separação. Então, a gente tem vários transtornos que a gente vai falar sobre eles ao longo do caminho. Mas hoje a gente vai falar sobre transtorno de ansiedade generalizada, que é o que tem sido mais comum nas pessoas. A gente chama de TAG, T-A-G, né? Transtorno de ansiedade generalizada. O que é o transtorno de ansiedade generalizada? Ele é um distúrbio que se caracteriza pela preocupação excessiva do indivíduo com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram, e ele sofre muito com isso. Ele começa a sofrer por antecipação. E assim, o sofrimento ele é normal do ser humano, né? Assim, a gente fica ansioso com determinadas situações, né? Uma prova de um concurso ou uma prova normal, uma entrevista de emprego, né? Uma mudança para um lugar que a gente não conhece, isso tudo causa ansiedade na gente. Só que o indivíduo normal, ele consegue lidar com essa ansiedade, e se o motivo pelo qual ele ficou ansioso não deu certo, ele vai saber lidar com isso, com essa frustração. Quem tem um transtorno de ansiedade, além de sofrer por antecipação, pelo que ainda não aconteceu, ele sofre também com resultado negativo. Então, ele sofre 2 vezes. E assim, as pessoas costumam banalizar, muitas vezes, achando assim, poxa, mas é uma coisa tão pequena, uma coisa tão banal, um problema tão, né? Não passou numa prova. É uma coisa simples. É uma coisa simples. Mas para quem tem o problema, não é uma coisa simples, tá? Ele vai sentir de outra forma. O indivíduo que tem um transtorno de ansiedade generalizada, ele é extremamente sensível. Então, é preciso que se entenda isso. Ele não vai sentir da mesma forma que um indivíduo que não tenha, tá? Ele vai sofrer mesmo. E isso vai trazer consequências para ele, porque cada um indivíduo que tenha o transtorno de ansiedade, ele manifesta esse sofrimento de uma forma. Cada um tem a sua forma de expressar, e a gente vai falar mais à frente sobre isso. Então, é assim, nos casos de quem possui o nível quem possui a TAG, o nível de ansiedade ele é desproporcional ao acontecimento. O acontecimento é um acontecimento banal, mas o nível de sentimento dele não é, tá? Então, isso acaba interferindo na qualidade de vida dele, na convivência com a família, na convivência
no serviço, né, na vida profissional dele. Então, isso interfere em todos os campos da vida dele, tá? Geralmente, quem tem TAG, não esquecendo de dizer que a TAG ela pode afetar pessoas de várias idades, tá? Não tem uma idade específica, não. Pode começar tanto na fase infantil, né, na fase de criança, como se manifestar na fase adulta, tá? E geralmente quem tem ansiedade, ela tem 3 ou mais desses sintomas que eu vou relatar para vocês. Inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, perturbação do sono. Outras pessoas relatam palpitação, falta de ar, sudorese excessiva, taquicardia, náuseas, dores de cabeça, aperto no peito. Então, existem pessoas que chegam ao extremo, gente, de se coçar tanto a ponto de se ferir. Pessoas que às vezes têm crises alérgicas que tomam o corpo inteiro. Isso tudo é influência do sofrimento que eles têm em relação a determinados casos, tá? Falando sobre o diagnóstico da TAG, ele leva gente, as palavras me fogem, leva em conta, né, a história de vida desse paciente, a história familiar. Tem que ser feita uma avaliação criteriosa pelo profissional e, quando necessário, são pedidos exames complementares, tá? A avaliação, ela deve ser feita pelo profissional habilitado, tá, gente? Esse paciente tem que ser acompanhado tanto pelo psicólogo como pelo psiquiatra, para que esse problema não seja confundido com outros transtornos. Ele pode ser ele pode ser confundido com transtorno de pânico, síndrome, né, do pânico, com toque, com fobia social. Então, assim, porque tem vários transtornos que são muito parecidos, então eles podem ser confundidos, tá? O tratamento ele é medicamentoso, ele inclui medicamentos, tanto antidepressivos como ansiolíticos, e em determinados casos, né, ou na maioria deles, é aconselhável a terapia cognitivo-comportamental, né, que a gente chama de TCC. Então, gente, isso é um pouquinho que eu trouxe para vocês sobre o transtorno de ansiedade, que é uma coisa séria, tá? Procurem ler mais para poder vocês ajudarem mais. Quem tem um problema, tiver alguma dúvida, pode deixar perguntas que o que eu puder eu vou responder, tá? Agora, uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer. Se você anda nervoso, agitado demais, sofrendo muita pressão no serviço, tá sentindo, você dorme e acorda cansado, não está conseguindo organizar seu tempo para ter um momento de relaxamento, um momento de descanso, você está se sentindo pressionado por todos os lados, é hora de você procurar ajuda, porque sozinho você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir se organizar sozinho. Então, existem profissionais competentes para nos ajudar. Basta que a gente dê o primeiro passo, ok? Então, a gente fica por aqui. Eu espero ter ajudado de alguma forma com as informações que eu trouxe. E quem tiver alguma dúvida pode mandar perguntas que eu respondo, ok? Um feliz 2024 para todos e se revejam para que em 2024, caso vocês precisem, procurem ajuda, ok? Um beijo, um abraço a todos.
feliz Ano Novo.